Bem-vindo ao Winactus, o programa que mostra os atores do vinho para você. Hoje nós temos um programa muito interessante porque nós vamos falar de mercado. Por que o brasileiro não consome mais? O que está faltando? Ele não deveria tomar uma taça por refeição e ser um dos maiores mercados do mundo do vinho? Quem vai falar com a gente sobre isso é o Márcio Masson, uma pessoa que é de família de produtores de vinho, hoje é um consultor de empresas e que está muito ligado a esse tema. Vai lá encher sua taça enquanto roda a nossa vinheta e volta aqui. Márcio Masson, saúde, obrigado aqui por atender o convite. E vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Você que vem de uma família de produtores, você teve sua distribuidora, eu até acompanhei no momento esse período, viveu toda a série de problemas naturais no nosso mercado e hoje você é consultor de vários produtores, vários importadores e tal, e está envolvido num trabalho que você inclusive me convidou para a gente tentar mudar o panorama de consumo do vinho. Me fala um pouquinho, vamos contar para o nosso telespectador o que está na sua cabeça e como é que esse trabalho está se desenrolando. Bem, primeiro, obrigado, Didu, pelo convite e obrigado pelas palavras, né? Sabe que a gente, além de amigos, nós trabalhamos em conjunto. Em conjunto, porque o nosso trabalho é a difusão da cultura do vinho. Claro. Esse é o grande trabalho que nós desenvolvemos. Esse encontro que começou o ano passado, a ideia foi unificar todo mundo, todas as empresas, todos os players que trabalham com vinho no Brasil, em prol do denominador comum, que é o vinho como um todo, vinho como palavra vinho, independente da nacionalidade. Fazer com que realmente o brasileiro entenda que vinho é uma bebida saudável, uma bebida boa. Você tocou num ponto que eu acho que é um dos primeiros problemas, é que o próprio produtor brasileiro, ele considera o vinho nacional uma categoria e vinho importado outra categoria. Isso não existe na cabeça do consumidor. Exatamente. O consumidor ou toma vinho ou toma cerveja. Inclusive o vinho de mesa, que é campeão de vendas, tem 65% do mercado. O vinho do garrafão, vinho de não é? garrafão, vinho de então mesa. esse já acho que é um primeiro obstáculo que a gente certamente tem que trabalhar, não é mesmo? Certamente, sem dúvida nenhuma. A ideia é exatamente isso, e fazer com que o consumidor entenda o vinho genericamente falando, independente da origem, do país, da região, do tipo de vinho, se é branco, tinto, espumante, que seja uma bebida saudável, uma bebida que seja prazerosa para ele, para o consumo, e que nesse mercado tem vinhos de qualidade, de preços bem acessíveis, até vinhos mais caros, vinhos com valor agregado muito maior. Tem para todo o bolso e todos os gostos, né? Agora me diz o seguinte, para que caminho está andando o approach disso junto ao público? Como é que você está vendo, ou ainda é um pouco embrionário isso? Esse trabalho ainda exatamente é embrionário, né? Então as coisas estão agora num momento de trabalho de estruturação do que realmente a gente pode fazer para esse denominador comum. A divulgação do vinho brasileiro forte por todos os players em conjunto para fazer com que o consumidor entenda mais claramente o que é vinho e realmente o quão o vinho é bom para a saúde, né? Porque não há uma outra bebida que seja tão benéfica para a saúde de quem consome do que o vinho, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Não porque nós trabalhamos com isso, mas os estudos todos dizem aí, exatamente até o encontro ele promove isso, a gente está trazendo pessoas que são da área de estudo, da área que estuda realmente o vinho como alimento, como saúde, até para a gente, quem sabe, aí num futuro próximo, poder até trabalhar isso junto aos governos, claro, né, claro, aqui do Brasil, para a questão do favorecimento do vinho como um alimento e não taxar o vinho da maneira como está sendo taxado hoje, né? Para você que está nos ouvindo, só para você ter uma ideia, os estudos científicos, existem 2.000 estudos científicos que comprovam os benefícios da ingestão do vinho, desde que parcimoniosamente e frequentemente. Por isso que a gente sempre defende uma taça por refeição.
que faz bem para tudo, faz bem para o sangue, faz bem para o coração, faz bem para a sua saúde, para a digestão, até para combater o alcoolismo, não é? Então, parece incrível isso. A pessoa, não, mas como? Tem álcool? Como para combater o alcoolismo? Lá na Rússia quiseram diminuir o alcoolismo, aumentaram bastante as taxas de imposto das bebidas destiladas, que é a vodka, e diminuíram a do vinho. O que aconteceu é que o pessoal foi para o vinho, no início tomavam todas e de repente começaram a descobrir que o vinho tinha um certo charme, tinha tipos diferentes e reduziu o alcoolismo. Então o governo precisaria olhar para isso, porque se o brasileiro consumisse mais vinho de maneira correta, ele ia economizar em saúde muito mais do que arrecada de impostos, escochando um segmento tão pequeno que é o do vinho. Ô Márcio, me conta, você acha que vai haver um entrosamento entre importadoras, associações, restaurantes, lojistas, produtores brasileiros? Como é que você vê isso e como você imagina fazer esse trabalho? Para mim, isso me parece muito desafiador. Tenho certeza, não tenho dúvidas algumas de que realmente a gente vai conseguir unir, até porque está acontecendo isso. Realmente, no início, o ano passado, aconteceram, como eu disse, 2 encontros somente. Foi um pouco modesto, né? Nas conversas, sim, participou desde a primeira, mas eu, como a pessoa responsável por coordenar, por fazer os convites e conversar com as pessoas, houveram algumas conversas no sentido, como é que vai ser? Como é que a gente vai sentar com fulano, com concorrente? Exatamente nesse tema é que eu principalmente bati, de que nós não somos concorrentes. Realmente nós temos que nos unir, existe um mercado muito grande a ser trabalhado e se nós não trabalharmos em conjunto, nós não vamos conseguir atingir esse mercado, porque são mercados que são distantes, são mercados que exigem questões culturais envolvidas, né? Então o trabalho conjunto, sem dúvida nenhuma, que poderia gerar uma força para chegar nesses consumidores que, na verdade, nem sabem que existe vinho, né? Muitos não sabem. Sim. É uma coisa, eu não sei se o telespectador sabe disso. Hoje, se você dividir os 150 milhões de garrafas de vinho que se consomem por ano, estou falando de vinho fino, você vai ter apenas 2,5 milhões de pessoas se tomassem uma taça por refeição, não, muito menos. Você teria apenas 2,5 milhões de pessoas se tomassem uma garrafa de vinho por semana. Você imagina, se de repente os 30 milhões de pessoas que tomam vinho, mesmo que esporadicamente, que dá uma média de uma garrafa a 2 por ano per capita, se essas pessoas tomassem nem vou falar uma taça por refeição, porque não haveria vinho nesse momento para suprir, mas tomassem uma garrafa por semana, nós teríamos um mercado 10 vezes o tamanho que nós temos hoje. Uma coisa fenomenal. Então, basta fazer um trabalho desse direito, esse é o argumento mais que suficiente para que qualquer produtor, qualquer importador, qualquer lojista, qualquer dono de restaurante se sensibilize, né? Sem dúvida nenhuma. Se a gente começar a olhar para números e mostrar números, são números muito grandes, que exatamente como você disse, não tem uma indústria só para suprir um crescimento grande. Um potencial tão grande, né? É difícil ver um país que tem um potencial tão grande assim, Sim. Não é verdade? Então acho que a união é exatamente isso. Todo mundo, se o mercado crescer, todos ganham. Então, aos poucos vamos. Vamos crescendo. Márcio, o programa é muito curto e eu, para encerrar, queria te perguntar o que é que não pode faltar na sua adega, hein? Na minha adega, espumante. Espumante. Preciso. Qualquer um? Sempre. Espumante brasileiro? Não, qualquer um. Qualquer um. Eu acredito espumante que assim, é uma grande hoje o espumante brasileiro é uma grande sacada, né? Até por questões de preço, mas a gente começa a receber, antigamente tínhamos só champanhes praticamente, né? É verdade. Hoje temos as cavas, as franciacortas, enfim, espumantes mais simples, né? Os alemães estão vindo para cá, até os argentinos, chilenos, apesar da questões tributárias e tudo mais, mas estão chegando novas opções de espumantes no Brasil e a gente tem que valorizar isso, né? Obrigado. Gente, então é isso aí. Se você gostou, continue na nossa programação, que é rica de programas de gastronomia, de turismo e de vinho também. Tá certo? Saúde!